Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 23. Vejam só, irmãos, hoje, exatamente após um ano, eu estou encerrando a série de pregações em Filipenses. Quem diria, não? Um ano expondo a carta aos Filipenses, eu acredito que tem sido muito proveitoso para nós. E hoje nós vamos encerrar a carta de Paulo aos Filipenses, vendo aquilo que o Senhor tem a nos dizer através dessas palavras. Farei a leitura, como de costume, farei mais uma oração de iluminação após a leitura, então peço que os irmãos acompanhem com atenção e orem comigo ao final da leitura. A palavra do Senhor diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Até aqui a leitura. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento nós queremos pedir que o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito, ilumine a nossa mente, o nosso coração, nosso intelecto, ó Pai, para que compreendamos aquilo que está sendo dito aqui, aquilo que será exposto, aquilo que será pregado. Ajuda-nos, ó Pai, a guardar essas palavras em nosso coração, a praticar dia a dia aquilo que o Senhor exige de nós. Não permita que neste momento nós nos distraiamos, mas que estejamos plenamente aqui, com os ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois de tudo que nós vimos em Filipenses, e o que nós vimos? Nós vimos alegria, nós vimos sofrimento, nós vimos humildade com o exemplo de Jesus Cristo, nós vimos muitas coisas que Paulo aqui apresentou para os filipenses. União, os irmãos não devem estar divididos. Nós vimos que Paulo estava falando sobre amor e sobre não olhar para as circunstâncias, para aquilo que está ao redor. A pergunta que fica para nós é: como que essa fé aparece na vida real? Porque muitas vezes nós ouvimos, nós aprendemos, nós compreendemos, nós guardamos isso no coração, mas no dia a dia nós não praticamos isso. Quando nós voltamos um versículo aqui no nosso texto, versículo 9, Paulo diz: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco.
Paulo chegou na parte prática da carta. Ele falou muitas e muitas coisas, ensinou muitas e muitas coisas, mas agora ele está dizendo: nada disso vai servir para vocês se vocês não praticarem, se vocês não botarem a mão na massa, se vocês não fizerem aquilo que foi explicado, aquilo que foi escrito para cada um de vocês. Então, nós vamos ver aqui, essa última parte, a gratidão de Paulo para com os filipenses. Ele está agradecendo, aproveitando esses últimos parágrafos da carta para agradecer aos filipenses por tudo que os filipenses fizeram por ele, mas também para dar uma diretriz prática para como eles vão viver dali para frente. Então, Paulo queria que os cristãos que vivem em Filipos fossem cristãos maduros. Paulo está dizendo: eu quero que vocês amadureçam, eu quero que vocês vivam como cristãos maduros. E esse é o nosso tema. Como vive um cristão maduro? Como vive um cristão maduro? E nós temos 3 pontos aqui nesse texto que mostram como vive um cristão maduro. E o primeiro deles é: o cristão maduro confia na provisão de Deus. O cristão maduro confia na provisão de Deus. Veja, versículos 10 até o 13 e também o versículo 19. Eu vou ler mais uma vez. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. E digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E o versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo começa agradecendo a oferta dos filipenses, mas ele vai revelando algo muito profundo aqui. Ele começa dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Veja que a alegria de Paulo não veio na oferta, não veio por causa dos filipenses, mas a alegria dele estava no Senhor, porque é através do Senhor que ele estava recebendo aquela oferta dos filipenses. Através do Senhor Deus é que os filipenses haviam enviado aquela oferta para Paulo. Veja, Paulo reconhecia que tudo que estava acontecendo na vida dele vinha do Senhor. E aqui nós já temos uma pequena lição, porque muitas vezes nós não confiamos plenamente no Senhor. Lembre-se, o ponto é, o cristão maduro, ele confia na provisão de Deus. E como estávamos falando com os jovens na Escola Bíblica Dominical hoje, um dos pontos principais da nossa cosmovisão, da maneira como nós enxergamos o mundo, é que nós confiamos em Deus e somente em Deus. Nós reconhecemos que Deus criou todas as coisas. Ele é o Deus criador. A Bíblia começa apresentando Deus como o Deus criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tudo é dele. E Deus criou tudo bom. Ele viu no final da sua criação, no último dia, no 6º dia, ele olhou tudo que ele havia criado e ele falou: muito bom. Tudo que Deus criou é bom. E ele colocou tudo isso à nossa disposição. Deus criou o homem e falou: dominai, sujeitai, cultivai, cuidai, tudo está à disposição de vocês. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós esquecemos de que Deus é tudo que nós somos, tudo que nós fazemos é por causa de Deus, é através de Deus, vem de Deus. Às vezes, nós até automaticamente agradecemos a Deus à mesa. Agradecemos, Senhor Deus, muito obrigado pela comida que está aqui à mesa. Mas, muitas vezes, nós nos esquecemos que é Deus que colocou aquela comida ali. Porque nós começamos a confiar em nós mesmos, no nosso trabalho. É claro que nós temos que trabalhar, mas nós não podemos confiar no fundo assim, da nossa alma, lá no fim. Nós não podemos confiar ou acreditar que aquilo que a gente come vem do nosso trabalho. Não vem. E muitas vezes nós cristãos falhamos nisso. Por exemplo, muitas vezes o cristão ele tem um emprego
E esse emprego está atrapalhando a vida dele com Deus. Não sobra tempo para ele se dedicar à palavra de Deus, para ele se dedicar a um devocional, para ele participar na igreja no domingo. O trabalho está acabando com a vida cristã dele. E ele diz, não posso perder este emprego, porque se eu perder este emprego, eu não vou ter o que comer. O que ele está dizendo com isso? Que ele confia no serviço dele para comer. Ele acha que o que ele vai comer vem do trabalho dele. Mas não vem. Jesus disse várias vezes, olhem, os pássaros, eles não trabalham e todo dia eles comem. Se Deus cuida de um passarinho que para o judeu não valia nada, era menos do que 2 centavos uma andorinha, aí ele fala, você não vale muito mais do que um passarinho para Deus? Você acha que o Pai não vai cuidar de você? Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Mas o cristão maduro, ele sabe que a alegria dele está no Senhor, porque é o Senhor que dá tudo aquilo que ele necessita. A alegria não está no dinheiro, mas a alegria está em Deus. A alegria não está naquilo, nos bens materiais, mas a alegria de Paulo estava no Senhor. Através dos bens materiais, através dos filipenses, dos irmãos que estavam ali ajudando ele, sim, mas em última instância, a alegria de Paulo estava no Senhor. A oferta chegou até Paulo por causa do Senhor. Foi Deus que moveu o coração dos filipenses para que eles enviassem Epafrodito e aquelas ofertas para Paulo. Mas isso não é uma coisa simples. Veja o que Paulo diz no versículo 11. Não digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É importante a gente prestar atenção neste verbo. Aprendi a viver contente. O contentamento não é uma coisa natural, e muito menos algo que vem automaticamente. Me converti, agora eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Não é assim. Paulo teve que aprender a ficar contente em toda e qualquer situação. Ele teve que aprender a se alegrar no Senhor, tanto na riqueza quanto na pobreza, na fartura, na escassez. Ele teve que aprender. Então, o contentamento não é uma coisa natural. Então, se você não conseguiu desenvolver isso plenamente, tudo bem, porque você deve aprender isso. E às vezes demora. Para algumas pessoas demora mais tempo do que para outras. Mas no final, todos nós temos que aprender a estarmos contentes o tempo inteiro no Senhor, independente das circunstâncias ao nosso redor. Nós temos que nos alegrar no Senhor. Paulo está falando isso desde o primeiro capítulo, e nós estamos no último capítulo, e ele está falando a mesma coisa. Alegrem-se no Senhor. Esse é o ponto-chave. Paulo continua dizendo, eu sei viver humilhado, eu sei viver na abundância, eu sei viver com fome, eu sei viver com fartura. As circunstâncias, para Paulo, elas mudavam. Às vezes ele tinha muito, às vezes ele não tinha nada. Às vezes tinha muita gente com ele, às vezes ele estava sozinho. Às vezes ele estava livre para ir onde ele quisesse, e agora, neste momento, ele estava preso. Mas uma coisa não mudou. Ele estava alegre no Senhor. Ele estava contente no Senhor. O seu coração estava estável. E então vem o versículo mais conhecido da carta de Filipenses, o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não está falando aqui de conquistas extraordinárias, como nós vemos muitas vezes em pregações triunfalistas por aí. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando aqui que ele pode passar por todas as situações que ele passou. O contexto é muito claro. Posso estar preso, posso estar alegre, posso estar livre, posso estar com fome, posso estar com muita fartura, posso estar cheio de irmãos comigo, posso estar sozinho, posso qualquer coisa. Firme, fortalecido naquele que me fortalece. Eu estou no Senhor, é Ele quem me fortalece. Então não importa o que aconteça ao meu redor, não importa o que aconteça na minha vida, se vai chover, se não vai chover, se eu vou perder o emprego, se eu não vou, se eu vou perder a minha casa, se eu não vou, não importa o que está acontecendo. Eu posso passar por essa situação, porque eu estou naquele que me fortalece, eu estou naquele que me sustenta, naquele que provê todas as coisas. Paulo sabia que Deus permaneceria fiel, seja qual fosse a situação. E aí, por que eu li o versículo 19? Porque ele está completamente ligado a esse contexto. Ele diz, o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele está falando para os filipenses, não fiquem preocupados. A mesma coisa que Jesus disse lá
para os seus discípulos: não andeis ansiosos por aí. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aqui Paulo fala: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus, há de suprir cada uma das suas necessidades. Não que vocês vão ter todo o luxo que vocês desejam, mas Deus vai dar para vocês aquilo que vocês necessitam. Às vezes nós achamos que precisamos de muitas coisas, mas não precisamos. Porque tudo aquilo que nós precisamos, Deus nos dá. Se você queria muito algo e você não tem esse algo, é porque você não precisa desse algo agora. Talvez no futuro Deus te dê isso, ou não. Mas a questão é, tudo que você precisa para viver e se alegrar no Senhor, hoje você já tem. Você não precisa de mais nada. Muitas pessoas acreditam que precisam de bens, precisam de um relacionamento, precisam se casar. Às vezes as pessoas já estão casadas, mas elas precisam de filhos. Elas acham que se elas tiverem um filho, aí sim a vida vai ser perfeita. Às vezes as pessoas elas ficam imaginando, e o pior de tudo é que o mundo em que nós vivemos é agressivo nesse sentido. O marketing, em todo lugar que você vê uma propaganda, a propaganda está dizendo: você precisa de um carro novo, você precisa de um celular novo, você precisa de um computador novo, você precisa de uma roupa nova, você precisa disso, você precisa disso. Mas você não precisa. Tudo que você precisa, Deus já te deu. E Jesus fala: você tem o que comer? Você tem o que vestir? Esteja contente, esteja alegre, esteja com o coração grato diante do Senhor. Mas e amanhã? Não importa, basta cada dia o seu próprio mal. Hoje você tem? Se alegre no Senhor. É isso que o apóstolo está dizendo, ele está ecoando aos filipenses os ensinamentos de Jesus Cristo. O cristão maduro não confia naquilo que ele tem, ele confia em quem Deus é. E nós temos que manter isso na nossa cabeça. Pensem nas crianças, como as crianças não têm preocupação nenhuma. Elas não trabalham. Elas não estão preocupadas se vai ter comida ou não vai ter. Pensem, por exemplo, numa viagem de carro, né? Às vezes nós vamos viajar de carro e as crianças simplesmente entram no carro. Elas não sabem dirigir, elas não sabem para onde nós estamos indo, qual caminho nós vamos tomar, mas elas estão tão preocupadas que o que acontece quando a criança entra no carro? Ela dorme. Ela não está nem aí. Por quê? Porque ela confia em quem está ali na direção. Ela confia em quem está dirigindo o carro. As minhas filhas, quando chega de noite, elas deitam na cama e dormem. Eu chego do seminário, às vezes, passo pelo quarto delas, elas estão lá, sonhando. Sem preocupação nenhuma. Elas sabem que elas vão acordar no outro dia e elas vão comer. O café da manhã vai estar lá. Mas elas estão confiando em quem? Em nós, os pais. Elas sabem que nós estamos correndo por elas. E o cristão deveria ser exatamente assim. Quando Jesus fala, vocês deveriam ser como as crianças. Nós sabemos quem está no volante da nossa vida. Nós sabemos quem está guiando a nossa vida. Quem está controlando tudo. Nós sabemos que nós vamos acordar amanhã de manhã e sim, nós vamos comer. Mas nós não vamos comer porque nós trabalhamos, mas porque Deus vai colocar essa comida na mesa. Talvez não às 6 horas da manhã, talvez só meio-dia, talvez só às 6 horas da tarde, mas Deus não vai deixar você morrer de fome. Fica tranquilo, porque você anda ansioso, se Deus te dá tudo aquilo que você precisa. Isso, lógico, não exime você da sua responsabilidade, nós vamos falar um pouco mais disso adiante. Mas a criança não sabe dirigir, não sabe o caminho, não sabe o que vai acontecer na viagem, ela simplesmente senta no banco, bota o seu cinto e descansa. E é isso que nós temos que fazer, descansar no Senhor. O cristão maduro, ele confia na provisão de Deus. Você está em paz ou constantemente ansioso? Você vive contente e tranquilo, se alegrando no Senhor, ou está sempre preocupado com o que vai acontecer, como que as coisas serão? É um momento de nós pensarmos na nossa vida mesmo, cada um de nós, como nós estamos vivendo. O nosso humor, ele muda conforme as circunstâncias. No mundo isso é muito comum, né? Ah, não fala comigo hoje. Hoje, aconteceu tanta coisa que eu não quero ver ninguém. O cristão, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo bem? Tudo bem, lógico que está tudo bem. Eu tenho Jesus Cristo. Ah, mas
Aconteceu isso, não foi? Aconteceu mesmo, eu fiquei chateado, mas passou rápido, porque eu sei que Deus está no controle de tudo. Vejam, é assim que nós devemos reagir, é assim que nós devemos viver a nossa vida. Essa é a cosmovisão correta, a cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica. Onde está a sua segurança? Nas coisas que você tem ou no Deus que você serve? O que nós temos, o que nós não temos, muda. Hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Meu carro está ali estacionado, alguém pode passar ali, enfiar uma chave e levar meu carro embora. E tudo bem, eu não estou confiando naquilo. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Eu confio em Deus que não muda, em um Deus que é eterno, que é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Como igreja, nós também devemos nos perguntar se nós estamos dando um bom testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Voltando lá em Atos 2, de 42 a 47, a igreja tinha um estilo de vida. Eles viviam em comunhão plena, eles estavam sempre juntos uns com os outros, dividindo suas refeições, dividindo até mesmo as suas posses, de modo que não faltava e nem sobrava para ninguém. E o que isso refletia na sociedade? A sociedade tinha uma simpatia, uma graça, é a palavra que aparece no texto grego. A sociedade olhava para eles e ficava espantada, e sentia empatia com eles. Vejam que os cristãos não eram bem vistos naquela época. Eles tinham acabado de crucificar Jesus Cristo. Estava quase começando ali a perseguição. Mas ainda assim, a comunidade cristã, da forma como eles estavam vivendo, eles contavam com a graça e com a simpatia do povo que estava ao redor. Será que as pessoas, quando olham para a igreja presbiteriana aqui do Jardim Paulista, eles veem pessoas que estão contentes o tempo todo, independente da circunstância, independente do que acontece? Será que nós estamos dando este bom testemunho de que nós confiamos em Deus e não andamos por aí murmurando, preocupados, ansiosos? Nós temos que nos preocupar individualmente e coletivamente. Nós damos testemunho, nós somos a igreja. As pessoas estão olhando para nós e elas estão vendo como nós agimos e reagimos às circunstâncias. Nós temos que olhar para Jesus Cristo e imitar Jesus Cristo. Jesus confiou em Deus Pai o tempo todo. Durante todo o ministério dele, ele estava confiado em Deus somente, em Deus Pai. As pessoas chegavam para seguir Jesus Cristo, Jesus falava: "Você tem certeza? Eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça de noite." O que Jesus estava dizendo? Eu não tenho nada, mas eu estou fazendo a vontade de Deus Pai. E ele confiava plenamente em Deus, e ele não fazia nada sem levar sem orar, sem colocar tudo diante do Pai. Ele colocava tudo nas mãos do Pai e ele só agia de acordo com a vontade do Pai. Até mesmo no pior momento da sua vida, no sofrimento extremo, ele estava confiando no Pai. Ele não queria. Lá no Getsemane, Jesus falou: "Se possível, passa de mim esse cálice." Ele era humano, mas ele estava ali para fazer a vontade de Deus e ele confiava que Deus seria fiel até o fim. Na cruz, ele foi privado de tudo para que nós tivéssemos tudo em Deus. Por isso, hoje, nós não dependemos das circunstâncias. Nós não dependemos de estabilidade. "Ah, mas o meu emprego é tão estável, eu sou concursado." Não, nós não dependemos dessas coisas. Nós dependemos unicamente de Deus. O cristão maduro, ele confia na providência de Deus. Mas ainda há uma segunda coisa, uma segunda atitude que o cristão maduro toma. Do versículo 14 ao versículo 18, nós vemos que o cristão maduro, ele participa ativamente da obra de Deus. Então, ele confia plenamente na provisão de Deus e ele participa ativamente da obra de Deus. Do versículo 14: "Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas que o que realmente me interessa
é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo está elogiando os filipenses. Vocês fizeram bem. Olha, eu estou contente. Com fome, sem fome, com fartura. Eu estou sempre contente. Mas vocês fizeram bem quando vocês resolveram me ajudar. Não por causa do dinheiro, não por causa da oferta, mas porque é uma demonstração de que Deus está agindo no coração de vocês. É uma demonstração de maturidade. Vocês estão participando ativamente da obra de Deus. Os filipenses foram os únicos que sustentaram Paulo no início. Nós vemos aqui no versículo 15. Não só uma vez, mais de uma vez, 2 vezes, até mesmo em Tessalônica, eles enviaram donativos para cuidar de Paulo. Agora, uma coisa curiosa, quando nós olhamos 2 Coríntios, capítulo 8, nós vemos o seguinte, eu vou ler, se você puder abrir ou acompanhar aí no telão, 2 Coríntios, capítulo 8. A partir do versículo 1. Paulo escreveu assim para os coríntios: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e até mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. E continua, o que nos levou a recomendar Tito, que começou assim também, complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo o cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo de forma de mandamento, na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Eu vou ler até o 15. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita, conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Qual é o contexto aqui? Paulo está escrevendo aos coríntios e ele está falando: eu vou enviar Tito como obreiro para cuidar de vocês, como pastor de vocês. E eu quero que vocês sustentem Tito. Eu quero que vocês abram essa mão de vocês, os bolsos de vocês, e ajudem Tito. E aí ele dá o exemplo das igrejas da Macedônia, da qual a principal era Filipos. Ele fala: olha as igrejas da Macedônia. Elas eram pobres, elas não tinham dinheiro. Ainda assim, elas sustentaram o meu ministério e imploraram para poder ajudar os crentes que estavam passando fome lá em Jerusalém. Eles não tinham nada, mas a pobreza deles se fez riqueza, porque eles se dispuseram a ajudar na obra. Veja, Paulo está falando que os filipenses não tinham muito dinheiro. Eram uma igreja pobre no meio da Macedônia, mas eles foram os que mais doaram, porque eles doaram de coração e, mais do que isso, eles doaram mais do que eles tinham. E além de doar mais do que eles tinham, ele diz aqui que eles deram-se a si mesmos. Eles falaram: ó, a gente não tem muito dinheiro, o que a gente juntou aqui a gente vai entregar, a gente vai dar mais de algum jeito, se não for suficiente, nós mesmos vamos lá
como o próprio Epafrodito, lembra que eu falei no começo da carta? Paulo estava lá preso, ele precisava de alguém que estivesse lá com ele, que lavasse a louça, que cozinhasse para ele, que limpasse a casa. Ele estava acorrentado o tempo inteiro com um soldado romano. E os filipenses doaram o dinheiro através de Epafrodito, e o próprio Epafrodito ficou lá sendo escravo de Paulo, servindo Paulo na casa, cozinhando para Paulo, lavando a louça, cuidando da casa, fazendo aquilo que Paulo não podia fazer. Era disso que Paulo está falando. Olha o exemplo dos filipenses. Isso é um cristão maduro, aquele que se entrega completamente pela obra do Senhor. Paulo está falando não somente do donativo, ele fala, não estou falando de dinheiro aqui, eu estou falando de coração, como ele falou lá nos Coríntios, como nós lemos. Não é mandamento isso que eu estou fazendo com vocês, não é um mandamento. Eu quero simplesmente que vocês provem que o coração de vocês realmente foi transformado. Não estou mandando vocês darem dinheiro para Tito e cuidar dele. Eu quero que vocês provem. E Coríntios era uma igreja rica. Era uma igreja rica e foi a única igreja que não ajudou na primeira leva de ofertas para Jerusalém. Vejam bem. Paulo não está falando de dinheiro. Paulo está falando que os filipenses estavam prontos para servir na obra do Senhor. Paulo diz em outra parte da carta que os filipenses compartilhavam o trabalho do evangelho com ele. Desde o princípio, os filipenses estavam engajados na missão. Os filipenses estavam engajados na evangelização. Eles estavam engajados em tudo. E eles estavam cuidando aqui do obreiro, mas não somente de Paulo, eles estavam cuidando da obra. Eles estavam interessados na obra do Senhor. Paulo diz, não é sobre dinheiro, é sobre o fruto espiritual de quem contribui. Ele falou isso, o que me interessa realmente é o fruto de vocês, é que aumente o fruto do vosso crédito. É fruto. Veja, dar o dinheiro, quando nós ofertamos aqui, nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, quando nós dizimamos. Mas, é mais do que isso. É prova de maturidade. O cristão maduro, ele sabe que a obra precisa ser sustentada. Nós sabemos, olha, aquilo ali está ali há quanto tempo? Nós sabemos que nós precisamos comprar um terreno para a igreja. Nós precisamos fazer com que isso aqui expanda, para que nós possamos atingir mais e mais pessoas, pregar o evangelho, que o evangelho cresça aqui neste bairro, e não somente nesse bairro, em toda a cidade e até onde o Senhor nos permitir. E maturidade é fazer com que isso aconteça. Seja com dinheiro, seja com qualquer outra forma, seja doando-se a si mesmo. Ontem nós fomos na inauguração lá da Igreja Presbiteriana Bereia, no novo templo, e nós vimos a semana inteira os irmãos trabalhando na obra. Eles não tinham dinheiro, mas eles estavam lá. Tinha um irmão que fazia a parte elétrica, ele foi lá fazer a parte elétrica. Tinha um irmão que era pedreiro, ele foi lá ajudar com a obra. As irmãs foram cozinhar para eles e depois elas foram limpar tudo que tinha. Então, cada irmão que estava lá doou-se a si mesmo pela obra. Eles queriam ver aquilo pronto. E está pronto para a glória de Deus. Eles participaram ativamente. Paulo usa até mesmo uma linguagem de sacrifício aqui, no versículo 18 do capítulo 4 de Filipenses. Recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte com aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ele está usando uma linguagem do Antigo Testamento, ele está falando, vocês se sacrificaram, vocês estão fazendo uma oferta de sacrifício aqui, e eu estou reconhecendo isso como maturidade cristã, a maturidade que Deus deu para cada um de vocês. Conclusão, então, dessa parte. Participar da obra de Deus não é simplesmente ajudar as pessoas, não é simplesmente dar dinheiro, mas fazer essas coisas consciente de que você está adorando a Deus. Você está fazendo um sacrifício agradável e aprazível a Deus. Não simplesmente, mas coloquei meu dinheiro lá, ajudei a igreja. Não é isso. É muito mais do que isso. É a adoração. Tudo que você faz, deve glorificar a Deus. Se você vai dar uma oferta, se você vai dar o seu dízimo, se você vai se doar, você fala, pode contar comigo para o que for, você vai se voluntariar para servir na igreja, você deve fazer isso para a glória de Deus. Quando nós olhamos para os missionários, eles estão distantes de nós, eles estão em outros lugares, às vezes em outros países, pregando, discipulando,
sofrendo, mas eles não estão sozinhos. Sempre existe uma igreja por trás disso. Sempre existe alguém que está orando por eles. Nós, todas as quarta-feiras, estamos na nossa reunião de oração, nos lembrando constantemente dos nossos missionários. A irmã Leila, ela faz questão de sempre lembrar, vamos orar pelos missionários, vamos orar por cada um dos nossos missionários. Existem igrejas que estão por trás desses missionários contribuindo com dinheiro, eles precisam comer, eles precisam viver também lá onde eles estão. E existem igrejas que estão sustentando estes homens na obra. Então a missão, ela não é só do missionário, mas ela é de toda a igreja. E nós aqui também estamos em missão. Nós podemos nos orgulhar muitas vezes de ter missionários em campo, e isso é muito bom, mas nós também estamos no campo, nós também somos missionários e também precisamos trabalhar ativamente na obra do Senhor. E em terceiro lugar, o cristão maduro, ele vive para a glória de Deus, até o fim. Então, ele confia plenamente na providência de Deus, ele participa ativamente da obra e ele vive para a glória de Deus até o fim. Os últimos versículos, do versículo 20 até o versículo 23, nós temos uma doxologia, Paulo adora a Deus, nós temos uma expressão de comunhão, uma saudação de todos os irmãos, para todos os irmãos que estavam lá em Filipos, e ele termina com graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Uma bênção. Esse é o centro de tudo. Versículo 20. A nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos e os dos séculos. Amém. Hoje de manhã, mais uma vez, estudando sobre cosmovisão, nós vimos que Deus criou todas as coisas e que Deus criou todas as coisas para a sua glória. As 3 primeiras perguntas do catecismo infantil, elas expressam isso muito bem. A primeira pergunta, a primeira coisa que nós ensinamos para as crianças é: quem fez você? E elas respondem: foi Deus, Deus me fez. E aí a gente pergunta para elas: o que mais que Deus fez? E aí elas dizem: Deus fez todas as coisas. E a terceira pergunta é: para que Deus fez todas as coisas? Por que Ele fez todas as coisas? E a resposta é: para a sua glória. Então é uma coisa bem simples, que até as crianças entendem. Mas é uma coisa fundamental para cada um de nós. Entender que tudo que nós somos, que tudo o que existe, existe para a glória de Deus. Paulo tinha isso muito claro na sua mente. E ele fala isso em todas as cartas. A glória é para Deus. Toda a glória seja dada a Deus. Esse é o centro da nossa teologia. Só lhe deu glória. É um dos pontos da teologia reformada. Toda a glória pertence a Deus. Não é sobre Paulo, não é sobre Filipenses, não é sobre dinheiro, é sobre Deus sendo glorificado em todas as coisas. E aí ele passa para a saudação. Saudai cada um, os santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo, saúdam a cada um de vocês. A vida cristã, ela não é uma vida isolada. Quando Deus criou todas as coisas e Deus viu que tudo era muito bom, antes de terminar a sua criação, ele olhou para o homem e ele disse: não é bom que o homem esteja só. Muitas vezes nós pensamos que ele estava falando de casamento ali. Não é bom que o homem viva só. Mas não estava falando de casamento. Sabia que ele está falando de casamento? Não. Ele está falando de comunidade. Ele está falando: o homem não pode viver sozinho. Ele precisa de alguém para viver junto com ele. Ele precisa de uma comunidade. Lógico, a comunidade começou com uma família. Deus criou Adão e então Deus criou Eva para que eles convivessem juntos. Mas aí ele dá uma ordem para eles: cresçam, multipliquem-se, tenham filhos e filhos e filhos. Porque a ideia de Deus era que eles se formassem uma verdadeira família gigantesca, que eles enchessem toda a terra, uma única família sobre toda a face da terra, que o homem vivesse em comunidade. Não é sobre casamento, é sobre viver em comunidade. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. A vida cristã, ela é relacional, ela é comunitária e ela é vivida entre irmãos.
Nós estávamos também falando sobre isso ontem, lá na inauguração da igreja, como nós nos vemos como irmãos, como família, e como nós fazemos isso em todo lugar que nós vamos. Todas as igrejas que nós vamos, é a minha família que está ali. Eu não me sinto um estranho, eu não me sinto, eu estou tímido, né? Não, eu estou no meio da minha família, eu estou na minha casa. Eu estou aqui na minha casa com vocês que são meus irmãos. E se eu for em qualquer outra igreja cristã verdadeira, eu também vou me sentir em casa, junto com os meus irmãos. Nós somos todos uma grande família. E nós temos que ter essa consciência de que nós somos uma grande família. Pensem, meus irmãos. Eu comecei essa pregação falando que nós não devemos simplesmente absorver conteúdo. Nós não estamos aqui só para ganhar conhecimento, adquirir conhecimento. Nós devemos colocar isso em prática. Falando só da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Guarulhos, nós temos aproximadamente, contando com as congregações, 26 igrejas. 26 igrejas e congregações presbiterianas da IPB, aqui em Guarulhos. Mais ou menos uma média de 70, 80, 90 membros, algumas com mais, algumas com menos. Vamos colocar uma média de 100 membros. Vamos arredondar para 25 e colocar 100 membros. 2.500 pessoas. 2.500 irmãos aqui nessa cidade. Se todo mundo estivesse praticando aquilo que aprende, será que a nossa cidade seria como ela é? Será que Guarulhos seria... Mas aí você fala assim, mas 2.500 pessoas parece muito, mas somos 1,5 milhão de habitantes, né? É muita gente. 2.500 não é muito assim. Então vamos aumentar. Vamos pegar todas as igrejas cristãs verdadeiras. Vamos pegar os batistas, os assembleianos, os metodistas de Guarulhos. Vamos juntar essas pessoas. Nós já estamos chegando a mais de 50 mil. Vamos colocar também os pentecostais, todos os neopentecostais, parede branca, parede preta, vamos colocar parede cinza, né? Vamos colocar algumas igrejas que a gente não considera... Vamos colocar os adventistas também, eles são cristãos, eles professam a fé em Jesus Cristo, eles têm a Bíblia, congregação cristã, vamos pegar todo mundo que se diz cristão. Vamos pegar os católicos também. Todo mundo que professa fé em Jesus Cristo e que segue, que tem uma Bíblia em casa, se todos esses estivessem seguindo aquilo que dizem acreditar, será que a nossa cidade seria diferente do que ela é hoje? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se todos nós tivéssemos consciência de que nós existimos para glorificar a Deus, e não somente aqui em culto, mas no nosso trabalho, o nosso trabalho é para glorificar a Deus. Nos nossos estudos, na escola, na faculdade, nós estamos estudando para glorificar a Deus. Em todas as esferas. Na política, nós devemos glorificar a Deus. Na segurança, né? Na educação. Em todos os lugares, se os cristãos estivessem fazendo realmente justiça à sua cosmovisão, aquilo que dizem acreditar, será que o lugar em que nós vivemos seria exatamente da forma como ele é? Agora nós já estamos falando da maioria da cidade. A maioria da cidade é cristã. Mas o que nós vemos por aí é lamentável, porque as pessoas não estão vivendo para a glória de Deus. O cristão maduro, ele entende que toda a sua vida tem um propósito, a glória de Deus, do início ao fim. Qual é a finalidade do homem? A glória de Deus. Se glorificar a Deus e se alegrar, se deleitar nele para todo sempre. É como uma maratona. As pessoas começam a correr maratonas e normalmente elas começam empolgadas, né? Aquele gás, não, eu vou chegar entre os primeiros, né? Ela larga lá no último pelotão, mas ela tá confiante, ela tá acreditando e ela vai correndo, ela vai correndo. Vai passando o tempo e ela começa a ficar cansada, né? Ela começa a diminuir o passo dela ali, ela começa a perder a sua empolgação, porque aí começa uma dorzinha na perna, na panturrilha, aquela respiração, sabe, que dá aquela dorzinha aqui do lado. E muitos não chegam no final. Muitos simplesmente desistem no meio do caminho. O que realmente importa não é
começar bem, mas é seguir firme até o fim. A vida cristã é uma maratona. Nós estamos correndo. Teremos nossos altos e baixos, mas o importante é seguirmos firmes até o final. Você está vivendo para a glória de Deus? Ou você está vivendo para si mesmo? A sua fé, ela é constante ou é simplesmente momentânea? Você está aqui na igreja, é isso, o pastor falou, nós oramos, nós cantamos, nós lemos na Bíblia, o seminarista pregou, agora sim, aí acorda de manhã, na segunda-feira, e já passou tudo. Você está sendo perseverante ou já está acomodado? Muitos cristãos estão acomodados. Eles vão para a igreja, porque é rotina, faz parte da rotina, participam ali do culto, voltam para casa, e é a mesma coisa que se tivessem ido para o cinema, para o futebol, para qualquer outro lugar. Como igreja, nós temos que viver centrados na glória de Deus. Nós temos que viver como uma comunidade de santos. Nós temos que ter plena consciência de que Deus está agindo em nosso meio, naquilo que nós vemos e naquilo que nós não vemos. Nós temos que fazer e viver para a glória de Deus. Cristãos maduros não perdem essa visão, não perdem esse foco, não perdem essa esperança. E tudo isso só faz sentido por causa de Jesus Cristo. Ele viveu perfeitamente para a glória de Deus. Tudo que Jesus Cristo fez, ele disse: eu vim para glorificar ao Pai. Ele buscou a glória de Deus. Ele perseverou até o fim. Independente de qualquer coisa, Jesus Cristo foi até o fim, até a morte, obediente até a morte e morte de cruz. Ele não desistiu. Ele completou a sua obra. E agora é ele que nos sustenta. É por causa dele que nós podemos também caminhar até o fim. É ele quem nos conduz. É ele que nos leva até o final. Sabe quando a pessoa está lá, quase chegando na linha de chegada, e ela começa a mancar? Acontece muito isso nas Olimpíadas, né? E de repente vem alguém, abraça aquela pessoa e fala: vamos, continua, você consegue. É Jesus. Nós estamos caindo, mas ele está lá nos levantando e falando: vamos, continua, eu estou com você. Não desista. O cristão maduro, ele vive a sua vida com um único objetivo: a glória de Deus. Concluindo, como vive o cristão maduro? Ele confia na provisão de Deus, ele participa ativamente da obra de Deus e ele vive para a glória de Deus até o fim. E isso não vem de nós, vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Então não saia daqui preocupado: nossa, o seminarista pegou pesado, eu não faço ideia do que eu vou fazer. Não, descansa no Senhor. Lembra, Ele está guiando cada um dos seus passos. Ele está no controle de tudo. É Ele que está dirigindo o carro. Tranquilo, senta no banco e dorme. Segue em frente. Jesus Cristo confiou perfeitamente no Pai, se entregou completamente e viveu inteiramente para a glória de Deus. E por isso todos nós podemos imitá-lo. Nós temos um parâmetro, nós temos uma meta, nós temos um alvo, e o alvo é Jesus Cristo. Filipenses começou com uma igreja e terminou com um chamado. Começou com uma oração e terminou com glória. Vivam aquilo que vocês creem. Não saiam daqui dizendo: nossa, aprendi muito hoje. Saiam daqui dizendo: a partir de hoje eu vou viver de uma forma diferente. Vou aprender a viver contente em toda qualquer situação, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. A partir de hoje eu sei que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Não fica repetindo esses versículos da forma como as pessoas repetem, mas saiba exatamente o que eles significam. Você sabe o que todos esses versículos significam. Significam que você vai sair daqui e vai viver para a glória de Deus. Amém? Vamos cultuar o hino número 177, resposta a tudo que eu digo nessa noite. Para a oração final e a bênção.